Sentar cada um nos seus lugares, fazer silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Ok, ó. Cada um dos seus lugares. Vamos. Cada um para os seus lugares. Sentados, virados para frente, em silêncio, prestando atenção aqui, para que juntos possamos fazer a correção da prova bimestral. Pronto. Silêncio. Prova de bimestral em filosofia, questão número 1, a dialética de Hegel. Internas e subjetivas podem crescer e perecer em virtude de contradições presentes nelas. Então, para Hegel, a contradição de ideias é o motor da história. É a oposição, a negação e a contradição de ideias que move a história humana e move toda a realidade. Então, esse é um movimento dialético de Hegel. Questão número 2. Tem um trecho aí da obra Fenomenologia do Espírito de Hegel, onde ele analisa, faz um estudo daquilo que se manifesta para a nossa consciência, para o nosso espírito, para a nossa subjetividade. E aí ele fala do botão. O botão desaparece no desabrochar da flor. Então ele deixa de ser botão para se transformar em flor. A flor deixa de ser flor para se transformar em fruta. E poderia dizer-se que a flor o refuta do mesmo modo que o fruto faz a flor parecer um falso ser da planta, pondo-se como sua verdade em lugar da flor. Essas formas não só se distinguem, mas também se repelem como incompatíveis entre si. É um movimento dialético se manifestando na realidade. Com base em seus conhecimentos e na leitura do texto acima, assinale a alternativa correta segundo a essência do real, da realidade, é a contradição sem interrupção, o choque permanente dos contrários. Então, como eu já disse, o movimento dialético hegeliano diz que a contradição é o motor da história, é o motor da realidade, a contradição e oposição, negação das ideias. Questão número 3. Para Hegel, a razão é a relação interna e necessária entre as leis do pensamento e as leis do real, da realidade. Assim, ela é a unidade entre a razão subjetiva do sujeito e a razão objetiva da realidade, do objeto. Hegel denominou essa unidade de espírito absoluto, a unidade entre razão subjetiva e objetiva. Dessa forma, o evento real pode expressar e ser resultado das ideias que o precedem. Um exemplo da objetivação dessas ideias é o seguinte evento histórico. Qual que é?
A ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder representando um ideal iluminista, as ideias iluministas se concretizando na história, em especial os ideais da Revolução Francesa, quais que eram? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, com Napoleão, ele dizia que Napoleão é a razão montada a cavalo. Ou seja, a razão, a ideia se concretizando na história. As ideias ou os ideais iluministas se concretizando e se expandindo por toda a Europa. Questão número 4. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Em seu livro História da Filosofia, Hegel, que viveu entre 1770 e 1831, declara que a filosofia moderna pode ser considerada o nascimento da filosofia propriamente dita. Porque nela, segundo Hegel, pela primeira vez, os filósofos afirmam que... Quais são as alternativas corretas? Apenas 1, 2 e 3. Eu ainda não entendi a 3. O que você não entendeu? Porque não deveria ser a ou qualquer. Porque nenhum desses outros aí estão relacionados a... Primeiro, o Adolf Hitler vem no século XX. E aí está falando aí dos ideais sionistas germânicos. O sionismo é um movimento judeu, que inclusive vai ser aqueles que serão perseguidos pelos nazistas. A queda de Dom Pedro no trono brasileiro representa a crise do sistema colonial português. Não, já não era mais colônia. O Brasil, com Dom Pedro I, já tinha se tornado independente. Então não está em crise o sistema colonial. O sistema colonial já tinha caído há muito tempo. Dom Pedro é o primeiro imperador do Brasil. A coroação de Dom Pedro II no trono brasileiro, representando a vitória dos ideais puritanos de moral. Os ideais puritanos são ideais relacionados aos protestantes. O Brasil nunca foi um país predominantemente protestante. Pelo contrário, a religião oficial do Império era a Igreja Católica. Então, nenhuma delas pode representar as ideias de Hegel. A números 4 representa aí 1, 2 e 3, né? A última não é, porque está falando da praxis humana. A praxis é um conceito relacionado à filosofia de Marx, não de Hegel. Questão número 5. Hegel, prosseguindo na árdua tarefa de unificar o dualismo de Kant entre fenômeno e número, entre aparência e essência, substituiu o eu de Fichte, que é o criador de toda a realidade, e o absoluto de Schelling, que é a ideia criadora de todas as outras ideias, por outra entidade. A ideia, e a ideia absoluta. A ideia para Hegel deve ser submetida necessariamente a um processo de evolução dialética, regido pela marcha triádica. Então, a ideia vai se concretizando na história através do movimento dialético, que ocorre por meio de tese, antítese e síntese. Então, a ideia se coloca, a contraposição a ela, a oposição a ela surge, e dessa oposição, a ideia nasce uma síntese, uma união das duas, pegando aquilo que há de melhor nas duas e superando aquilo que há de pior nas ideias que estão se contrapondo. Questão número 6, tem um trecho aí falando da filosofia de Hegel. Com base na citação anterior, assinale o que for correto. A liberdade deve ser pensada em dois planos distintos. O primeiro, autorreferencial, referenciando a si mesmo, ao sujeito. O segundo, institucional, relacionando-se ao objetivo ou ao objeto e as instituições sociais nas quais o sujeito vai ter que interagir para formar a sua consciência. São a família, a sociedade civil e o Estado. Questão número 7. Hegel criticou o inatismo, a concepção filosófica que acreditava que existiam ideias inatas, criticou o empirismo, que dizia que o conhecimento vem da experiência, e criticou Kant, que dizia que o conhecimento vem tanto da experiência quanto da razão. Os sentidos fornecem os dados, as informações que a razão processa e transforma em conhecimento.
Ele endereçou a todos a mesma crítica, a de não terem compreendido que há de mais fundamental o fato de ela ser histórica. Então, como é que a gente conhece? À medida que o tempo passa, o nosso conhecimento vai se ampliando, a ideia vai se concretizando na história. Com base nessa afirmação, assinar o que for correto. No sistema hegeliano, a racionalidade não é mais um modelo a ser aplicado, mas é a própria realidade, é o próprio tecido do real e do pensamento. O mundo é a manifestação da ideia, a concretização da ideia. Ele dizia que o real é racional, o racional é real. Questão número 8. No início do século XIX, mais precisamente com Hegel, a arte é concebida no interior do domínio do absoluto, do saber absoluto, isto é, da verdade enquanto tal e dos elementos que a compõem. Tendo em vista essa concepção, explica o idealismo hegeliano. Para Hegel, nós não conhecemos a realidade como a realidade, eu só conheço a ideia que eu faço da realidade. E a ideia que eu faço da realidade é a própria realidade. O que nós chamamos de realidade nada mais é do que uma ideia. Então esse é o idealismo hegeliano, e essa ideia se concretiza e evolui e progride à medida que o tempo passa. E se contrapõe ao materialismo porque diz ele que são as ideias que transformam a realidade, não a realidade que transforma as nossas ideias. Questão número 9. Qual é a diferença entre o conceito de movimento histórico em Hegel e o de processo histórico em Marx? Para Hegel, o movimento histórico se dá através da contradição de ideias. Para Hegel, o processo histórico se dá através da luta de classes. Então, o movimento histórico de Hegel é a contradição de ideias. O processo histórico para Marx é a luta de classes. Questão número 10. Hegel, em seus cursos universitários de filosofia da história, fez a seguinte afirmação sobre a relação entre a filosofia e a história. O único pensamento que a filosofia aporta é a contemplação da história. De acordo com a reflexão de Hegel, é correto afirmar o que sobre a filosofia da história hegeliana? A filosofia da história hegeliana concebe a história de forma determinista. Ou seja, tudo o que acontece, acontece por alguma razão. Nada na história humana acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser, de existir e de acontecer. Então existe uma ideia, uma razão movendo toda a história humana. Então isso que está acontecendo agora já estava programado pela ideia, pela razão que rege toda a realidade. Nada acontece por acaso na filosofia hegeliana. Tudo tem uma razão de ser e existir. A própria realidade é racional, porque se não fosse racional, nós não poderíamos compreender. Agora vamos ao trabalho. Vamos responder juntos aí as questões do trabalho. Qual que é a primeira questão do trabalho aí? Quem foi Friedrich Nietzsche? Primeiro vamos falar do voluntarismo. O trabalho foi sobre voluntarismo. O voluntarismo foi um movimento filosófico do século XIX. Tem os seus maiores expoentes Nietzsche, Schopenhauer e Kierkegaard. São dois alemães e um suíço. Ele se desenvolve na Alemanha, principalmente, mas também na Suíça. E o voluntarismo é um movimento filosófico que destaca o papel da vontade. O homem, muito mais do que um animal racional, é um animal movido pela sua vontade. Então não é a nossa razão que nos guia, mas uma vontade cega e insaciável. Aí os três filósofos, cada um deles terão uma visão diferente sobre a questão da vontade.
O que a gente tem que fazer com a nossa vontade? A gente tem que satisfazê-la, a gente tem que negá-la, ou a gente tem que submetê-la à vontade de Deus? Para Nietzsche, nós devemos satisfazer a nossa vontade, porque a nossa vontade são os nossos instintos, os nossos desejos, as nossas pulsões, e é aquilo que aumenta a nossa energia, a nossa força vital. Por exemplo, se tiver vontade de beber água, se tiver sede, o que você tem que fazer? Se você não beber água, o que acontece? Se tiver com fome e não comer, o que acontece? Para o Nietzsche, todas as nossas vontades e desejos representam e expressam instintos vitais. Se você não satisfazer, você vai morrer, você vai perder a sua energia vital. Então, coisas vitais. Já para o Schopenhauer, a vontade que nos rege é uma vontade cega e insaciável, nada nem ninguém jamais poderá satisfazê-la. E ela é a fonte de todo o sofrimento. Por que a gente sofre? Por culpa da vontade. É a vontade que faz a gente desejar as coisas e as pessoas. E aí, enquanto a gente não tem aquilo que a gente deseja, a gente... E depois que tem aquilo que a gente deseja, a gente também sofre. Por quê? Segundo o Schopenhauer, sofre de tédio. Porque você não quer mais. Aquilo que você já tem já não te satisfaz. E você passa a desejar pessoas e coisas diferentes. Mesmo as monogâmicas sofrem. Porque olham para o jardim alheio e veem a grama e as flores muito mais bonitas do que a própria. E aí, às vezes, fica por uma questão muito mais de compromisso. A questão aí é compromisso. Compromisso, escolha e determinação. Porque para ficar junto não é fácil. Então, um compromisso seríssimo ali, as duas pessoas têm que estar cientes de que, à medida que você vai convivendo, o desejo, a paixão, vai. Por isso que amor é diferente de paixão. Paixão é um sentimento. E um sentimento, ele é volúvel. Agora eu sinto desejo, atração, né, paixão e querosidade de alguém. Mas agora mesmo eu posso não querer mais. O sentimento ele muda constantemente. Já o amor é compromisso. Você acha que o exemplo máximo de amor é Jesus? Aí por isso os devemos diferenciar. Tem tipos de amor. O amor cardíaco, o amor amizade. Quando você se aproxima de uma pessoa porque há uma reciprocidade. Existe o amor eros, que é desejo, que é falta, que é algo que te move. É o amor erótico, que é a atração. E a atração, ela é carnal e ela passa. No momento que você tem o desejo, depois você tem a repulsa. Já o amor, o ágape, é o sacrifício. Então é um compromisso. Jesus, logo antes de morrer, ele é o exemplo máximo do ágape, do que é o amor. Logo antes de morrer, ele está lá no Horto das Oliveiras orando, falando com Deus. E aí ele fala: Pai, afasta de mim esse cálice. Ele não queria morrer. Se ele fosse movido pelos sentimentos, ele não morreria. Mas como ele tinha um compromisso com a humanidade, ele se sacrifica. Então isso é o amor. O amor é sacrifício. As pessoas não entendem isso hoje em dia, por isso os relacionamentos não duram. Por quê? Porque não há um compromisso. As pessoas acham que o sentimento vai durar a vida inteira. Não dura. O sentimento acaba. À medida que o tempo passa, se não houver um compromisso do amor de verdade, as pessoas se separam. É por isso que se separam tanto. Elas ficam esperando encontrar alguém porque elas serão apaixonadas pelo resto da vida. Isso não acontece. Por quê? Porque a paixão, a própria palavra paixão vem do grego pathos. Pathos quer dizer doença, sofrimento, dor. Então o que é a paixão? Algo que te faz sofrer, algo que te faz sentir dor, algo que te faz se lascar. Tá errado. Tá errado. A origem da palavra já revela o que ela é.
É dor, por isso patologia. O que é patologia? Isso é uma doença. É uma doença que você vai sofrer, sentir dor. Amor não acaba. Se acabar é porque não era amor. Aí era paixão. Amor e paixão são duas coisas completamente distintas. Pode ter amor e pode ter paixão junto. Mas a paixão não vai durar muito tempo. E aí, se não tiver amor, as pessoas se... A paixão é faz com que a gente, uma hora experimente um sentimento, outra hora é um relacionamento. Por isso que os casais brigam. Tem hora que quer, deseja um ao outro, mas tem hora que quer matar um ao outro. Isso é sentimento, isso é paixão. Amor, a paixão e o ódio estão muito próximos. Já o amor, aí, o contrário de amor não é ódio. O contrário de amor é indiferença. Quando a pessoa não vê e o relacionamento ideal deve ter os três componentes. Os três tipos de amor que os gregos estabelecem. Quais são eles? O eros, que é o erótico, o desejo, a atração. Mas tem que ter também filia, tem que ter o ágape, que é você tem que sacrificar a outra pessoa. Vai chegar um momento que você não vai ter tesão, vai chegar um momento que não vai ter atenção, vai chegar um momento que até nem amizade vai ter, porque vai ter cumplicidade. Mas aí você tem um compromisso e fala, não, assumir o compromisso, então, isso é amor. É você se sacrificar. As pessoas hoje não querem se sacrificar por ninguém, elas querem só gozar. Por isso que as pessoas usam umas às outras como objeto. Enquanto a outra me proporciona prazer, eu estou com ela. A partir do momento que não me proporciona mais prazer, eu acho certo. Então, isso é relacionado com o voluntarismo aqui, né? E é assim que funciona, se a gente for analisar na realidade. Eu já passei por isso várias vezes em vários relacionamentos. Inclusive o último. O último eu não queria me separar. Tinha 2 filhos, a minha ex-esposa. Eu preferia me sacrificar por amor aos meus filhos em especial, do que separar. Porque eu queria viver longe deles. Mas ela não quis, ela preferiu passar. E aí, como um relacionamento de 2 pessoas, eu não poderia obrigá-la a continuar. Ela vazou. Hoje eu sou muito longe dos meus filhos, mas também já estou encaminhando minha vida de outra maneira, já estou num outro relacionamento. Espero que nesse outro relacionamento seja algo mais maduro, no sentido de entender isso, que amor é sacrifício. Paixão é tesão, é desejo, mas paixão também nos faz sofrer, porque vai ter desejo de criança, né? tem que ter amizade também, cumplicidade, reciprocidade. Entregar algo para o outro. Os amigos se unem geralmente porque um proporciona ao outro algo que interessa ao outro. Então, geralmente, se um cabra for bonito, ele se aproxima e faz amizade com um cara feio. Não porque o cara é feio, mas porque geralmente o feio é gente boa. Aí um complementa o outro. O bonito não é tão gente boa. Aí precisa de se unir um cara que seja gente boa. Geralmente é o feio. Porque o feio, justamente por não ter boa aparência, ele tem que desenvolver outros artifícios para conquistar as pessoas. Cheiroso, ser gente boa, ser legal, ter um papo bom, ter caráter. Já o bonito, ele tem aparência, geralmente não é nada mais do que isso para oferecer. Exatamente. Então aí, para o Schopenhauer, a vontade é a raiz e a fonte de todo sofrimento. Foi? E para o Kierkegaard, o que vai dizer que a nossa vontade, coisa alguma ou pessoa alguma poderá preenchê-la. Somente Deus pode preencher a nossa vontade, os nossos desejos. Só Ele pode preencher a nossa alma. E
Acreditar em Deus é apostar, é uma aposta. É pular num abismo, é acreditar que Deus estará lá te amparando. Lá embaixo. Porque você não tem segurança alguma. Está sendo gravado aqui, depois eu vou postar. Essa é a visão de Kicker. Eu estou apresentando a visão dos três clientes. Eu concordo um pouco com cada uma delas. Sim, por analisá-las. Eu acho que todas elas têm muito de razão. Por exemplo, o Nietzsche, quando ele fala que a nossa vontade é ser satisfeita porque ela é vital, e aí vai criticar o cristianismo, porque o cristianismo transformou tudo que é vital em pecado. Então todos os nossos desejos, todas as nossas funções e atrações é transformar em pecado. E aí ele pega lá, por exemplo, os 7 pecados capitais. Quais são? Soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. O que é a soberba? Você se achar mais do que os outros. Para o cristianismo isso é pecado, é um mal. Para o Nietzsche não. Para o Nietzsche isso é algo vital. Se você não se achar, quem vai te achar? Qual que é a fonte da depressão e dos problemas de autoestima das pessoas hoje em dia? As pessoas, em vez de se auto-exaltarem, elas se humilham. Porque a humildade vem de humilhação. Você tem que se humilhar. Você tem que ser humus. Humildade vem de humus, que é terra. Ou seja, lembra-te que és pó e ao pó retornará. Ou seja, você não é nada, você é um merda. Então é isso que o cristianismo vem incutir na gente. Nós somos um merda. Se não fosse Deus, não seríamos nada. Para Nietzsche, não. Para Nietzsche, você é. Você tem que se autoafirmar. Na questão de se humilhar, a questão é tipo assim, o que você tem não significa que você tem que se exaltar e colocar que você é o melhor, entende? Mas não é que você tem que colocar você como merda, porque na verdade você coloca coisa boa de você, então ele não pode falar que coloca você como merda. Coloca porque o homem está subjugado a Deus e é uma entidade abstrata que ele... Aí o Nietzsche vai explicar por que disso. O que acontece? Ele vai dizer que a religião cristã é uma religião de escravo. E o escravo, ele é um ressentido, é um recalcado. Por quê? Porque o escravo morre de vontade de ser como o senhor, que se autoafirma, mas ele não consegue. Aí o que ele faz como recalcado, como ressentido, ele faz igual a raposa. A raposa da fábula da raposa e azul. Vocês conhecem a história? A raposa morria de vontade de comer a uva, não conseguiu alcançar. Aí o que ela falou? Não queria mesmo, a uva está verde. O cristão é isso, vai dizer o Nietzsche. O cristão morria de vontade de fazer tudo o que o Senhor fazia, mas ele não podia, porque ele era um escravo. E aí o que ele faz? Considera aquilo um pecado, um mal. E aí ele subverte toda a realidade, todos os valores. Aí é onde ele vai falar de transformação dos valores. Aí ele subverte os valores, aí ele diz que esse mundo aqui é uma merda. Esse mundo aqui é um vale de lágrimas, onde a gente está aqui para sofrer. E quem sofre aqui, aí ele inventa um outro mundo cristão, vai dizer. Aí ele inventa um outro mundo, onde ele vai poder gozar. Então aqui os cristãos sofrem, vai poder gozar no outro mundo. Quem goza nesse mundo, no outro se lasca, vai se fuder. Vai se ferrar. Aí o cristão inventa esse outro mundo, que é o céu, o paraíso. Isso é invenção, vai dizer Nietzsche. Invenção do cristão, porque o cristão não pode gozar nesse mundo. Aí o que ele faz? Ele inventa um outro, onde ele pode gozar, e diz que quem goza nesse, no outro vai se lascar. É isso que Nietzsche diz. Eu concordo muito com isso. Aí não pode ter soberba. Esse mundo é vale de lágrimas para os cristãos. Aqui a gente sofre, vai padecer. Cristianismo. Agora tem umas vertentes pentecostais que se inspiram muito mais no Antigo Testamento. Aí o Antigo Testamento é uma visão diferente. No Antigo Testamento é uma visão de que Deus vai nos dar a graça, então aqui nós vamos poder usar também. Inclusive tem muitas vertentes dentro do judaísmo bem acreditar em vida após a morte. Então se Deus não nos honrar aqui, é porque Deus. Então ele tinha que nos honrar aqui. Agora Jesus já vai falar que não. Mas o Novo Testamento fala que a gente foi para a liberdade. Neste mundo nós vamos nos arriscar.
vão nos perseguir, vão nos torturar e só que não passar por isso, sinal de que não está fazendo certo. Ele não está denunciando o errado no mundo, por isso ele não está sofrendo perseguição, não está sendo torturado, não está sendo. O cristianismo é diferente do Antigo Testamento. O ateísmo salva vidas. Então qual que é a felicidade para Schopenhauer, então? Para Schopenhauer é você domar a vontade, não deixar ela tomar conta da sua vida, porque ela te leva a sofrer. Aí você pode domá-la como? Sublimando-a, ou por meio da arte, ou por meio da religião, ou por meio da filosofia. São formas de você negar a sua vontade para não sofrer e encontrar o prazer em coisas que vão te engrandecer, que é a arte, a filosofia e a religião. Então é isso aí. Puxa.